Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui para o TRE do Paraná, aula constante de uma série de questões fundamentais e importantes. A nossa aula passada já trouxe as principais questões para você. Agora eu quero trazer questões um pouco mais enjoadas, mais chatinhas, mas também que tem tudo a ver com a tua prova do TRE do Paraná, tá bom? Então vamos lá, primeira questão dessa nossa aula. No Microsoft Word 2013 em português, esse é um grande palpite que eu tenho, que ele acabe cobrando elementos da extensão PDF dentro dos editores, seja do Word, seja do Writer. Veja, para salvar um documento no formato PDF, é necessário instalar um plugin do Microsoft PDF Converter. Se fosse a versão do Word 2007, tudo bem, mas não é. O 2013, o Word 2013, já tem a possibilidade, que nem a versão passada 2010, de salvar arquivos na extensão PDF. E o 2013 traz outro detalhe. Ele consegue abrir arquivos, isso mesmo, abrir arquivos PDF, de forma a convertê-los para o seu formato do Word, poder editar, isso mesmo, e depois, se for o caso, salvá-lo sem problema nenhum, tá? Então, importante isso para nós. Então, errada essa situação porque não é nativo, não precisa instalar nada. B. As opções de mala direta não permitem criar etiquetas utilizando uma lista errado. Permitem a guia onde você encontra a mala direta no Word é correspondências. Quer dar uma olhada? Eu vou abrir o Word aqui para você acompanhar junto comigo. Então, olha só. Abrindo o Word versão 2013, você vê na guia correspondências as opções de mala direta, inclusive ali com opções específicas para envelopes e etiquetas. Sim, também existe essa opção dentro do Writer. Sim, também existe essa opção dentro do LibreOffice Writer, tá? No Writer você vai em ferramentas e lá encontrará, por exemplo, um assistente de mala direta. Então, legal saber que existem nas duas situações, nos dois navegadores, a opção de mala direta. Letra C. As páginas de um documento só podem ser numeradas automaticamente se iniciarem um, nada a ver, olha esse só, não permitem. Essas situações muito taxativas, me desculpe, tendem a levar a questão a estar errada. Olha a próxima. Um texto contido em uma página, ele pode ser dividido no máximo 4 colunas, que podem ser de tamanhos diferentes. Tudo bem, podem ser, mas no máximo 4 colunas? Não. Um padrão é de 11 colunas, mas não me abala isso. 11 colunas no formato retrato, né? Em paisagens tem bem mais colunas. O que eu quero que você fixe, muito importante esse momento da aula, muito importante esse momento da aula, fixe o local onde eu encontro a opção de colunas. Veja só, dentro do Word não é em inserir colunas. Por favor, lembre-se disso, não é inserir colunas. Eu encontro isso aonde? Em layout da página, opção colunas. E nessas opções eu posso ir lá em mais colunas e definir várias. Como eu sou no formato, pelo tamanho do papel e tudo mais, ele dá 11. Mas se eu mudar aqui a orientação, eu posso mexer no tamanho, eu posso fazer miséria, tá? Então não é no máximo, o máximo não é de 4 colunas apenas. Vale falar do Writer também, que não é inserir colunas. Por favor, fixa isso. É layout da página colunas no Word e dentro do Writer é formatar, depois opção colunas. Por favor, fixa isso. Você não tem noção da importância que isso tem e isso realmente pode aparecer para você. Letra E. É possível definir orientação retrato, que é aquela em pé, em uma seção e orientação paisagem em outra. Perfeita. Nossa letra E está perfeita. Lembrando que dentro de um documento, ó, esse aqui está no formato, deixa eu diminuir o zoom, de retrato. Vou aumentar aqui o zoom. Vou para a próxima, Ctrl Enter. Ctrl Enter, acabei indo para a próxima página, porque o Ctrl mais Enter fez uma quebra de página. Atenção, esse Ctrl Enter, essa quebra de página, ela não divide, atenção, ela não divide o meu documento em seções. Atenção, essa situação não divide o meu documento em seções. Para eu fazer essa divisão em seções, que são partes independentes, que a gente já estudou no capítulo de Word, eu devo ir em layout da página, lá no botão de quebras, e escolher entre as quebras de seção que estão disponibilizadas, ou que serão disponibilizadas.
para a próxima página, que tem uma aparência similar à quebra de página. Contínuo, que faz a quebra de seção na mesma página, dividindo ou podendo até dividir uma mesma página em duas partes, em duas seções, para a próxima página par ou para a próxima página ímpar. O que eu quero que você veja definitivamente, e que é algo realmente importante para nós, é saber que se fizer uma quebra de seção para a próxima página, vejo aqui embaixo, na barra de status, que estou na seção 2. Vou até aqui o acionador da caixa de diálogo de configurar página, relembrando, eu estou retomando, revisando alguns elementos contigo. E aí eu escolho entre essas situações, por exemplo, a opção paisagem e digo, só aplique nessa seção. Como eu estou numa seção nova que é a seção 2, dou um OK, diminuo muito o zoom, e você, depois de diminuir mais ainda, você acaba observando que eu tenho em uma seção assim, outra seção assim. Então, com isso, eu tenho que, sim, é possível essa situação de você ter orientações de papel diferentes em seções independentes. Portanto, dessa nossa questão, a letra certa é a letra E, ok? Agora eu posso ir para a próxima que traz o hardware. Veja, fiz questão de trazer uma questão de Word para você também. E de Writer, claro. A gente vem aqui mesclando, misturando os conteúdos. Não estou fazendo de um conteúdo só. São dispositivos que podem ser usados para realização de cópia de segurança do usuário. Lembrando que cópia de segurança também é denominada de backup. Backup é o mesmo que cópia de segurança. Backup é o mesmo do que cópia de segurança. Aí eu tenho ali, ó, pendrive. Posso fazer cópia de pendrive? Posso. DVD, posso fazer cópia de um DVD? Posso. CD, posso fazer cópia de um CD? Posso. E no disco rígido? Também. Letra A já é a correta. Pendrive, posso? Posso. Memória RAM? Não. Memória RAM é a memória principal do computador e ela é volátil. Ela perde os dados quando desligado. Ela é volátil, ela perde os dados quando desligada. Aí eu tenho o CD. O CD é o quê? É justamente uma opção que você tem aqui. CD é uma opção de backup, exatamente, tá? Então tomar cuidado com isso. Disco rígido, sim. Disco rígido, só lembre-se, disco rígido é o mesmo que HD. Disco rígido é o mesmo que HD. Aí eu tenho ali, ó, DVD, EPROM. Veja, E2PROM, EPROM, PROM é uma read-only memory, uma memória de somente leitura, tá vendo, ó? Então não pode ser aqui, nem na memória RAM. Disk laser não me irrita, tá? CD dá para fazer, modem é para conexão com outras redes, modulador e demodulador de sinal. Eu tenho EPROM que também não é para gravar. Bluetooth é um meio de comunicação sem fio, não é para gravar nada. Cuidado com esse meio. Disco rígido dá, placa de som não, pendrive dá. Portanto, dessa questão nós temos a letra certa contemplada na nossa letra A. Fala de backup, fala de elementos de hardware. Agora, indo para a nossa próxima questão, de hardware também, pode perceber que eu estou dando ênfase justamente nessas questões que serão questões diferenciais, ou diferencial, tá? Para comprar um computador que atenda às suas necessidades, um analista fez uma pesquisa na internet para conhecer as configurações dos componentes internos. Nessa pesquisa, concluiu corretamente que, lembrando que eu não preciso saber de todos os nomes de hardware, se eu conseguir extrair de cada linha palavras-chave que me remetem, que nem eu já fiz contigo, que remetem a elementos de hardware, fechou. Veja lá, Hypershift Fury não precisa. 4 GB DDR é memória RAM. A primeira já está certa. Mas, Ricardo, e esse resto, HX 316, isso aí é só para deixar o teu concorrente nervoso. Ele pode fazer isso e é tradicional fazer isso em uma questão, deixando todo mundo desesperado. Tenha calma, tá? Aí eu tenho Gigabyte ATX. Saiba, é placa-mãe. Saiba, estou falando de placa-mãe. Saiba, estou falando de placa-mãe, tá? Seagate, sei lá o que é isso. SATA, 500 GB RPM, estou falando de HD. AMD Dual Core Clock, que está aqui, ó. Não interessa o resto. Estou falando de processador, que é o mesmo que falar de CPU.
VGA, Point of View, não interessa. GeForce. VGA, estou falando em placa-mãe? Não, estou falando em placa de vídeo. Portanto, nós temos dessa questão, que é bem tradicional aí na Fundação Carlos Chagas, quando esta acaba cobrando hardware, resposta certa, letra A. Agora, sente essa de tecla de atalho. Não é tradicional cobrar teclas de atalho, ainda mais em uma prova com poucas questões. Para aqui o estilo da Fundação Carlos Chagas, que é o que a gente espera para o TRE do Paraná. Mas mesmo assim, até por desencargo, eu trago para você. Veja. Considere as teclas de atalho utilizadas no Word, em português, tá? Pode ser o 2013 aqui, não tem problema, tá bom? Então tá lá, Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl seta para baixo, Ctrl N, Ctrl T, Ctrl X. E aí ele traz aqui elementos para você relacionar. Então olha só, considere as opções realizadas no teclado e diga assim, 1. Seleciona toda a linha onde está o cursor. Aí você vem aqui, Ricardo, toda a linha onde está o cursor. A única que poderia selecionar alguma coisa seria a C. Aí você pensa assim, pô, então vai ficar um C, ou C1, né? Vai ficar C1. Pois é, de fato, mas você não saberia. Então tá, C1. Se você pensa na primeira, que era mais difícil, já chegou na resposta certa, que é de fato a letra E, mas você não precisa, ó. Recorta o texto colocando na área de transferência. Quem é que recorta? O F, o Ctrl X, né? Então é 2F. Aí é óbvio, tem lá um F2, não, é que o F2 está aqui, né, misturado, F2, aqui é F3, aqui é F6, então aqui você já elimina essas, porque o colar você tinha que ter. Aí ele volta, não, desculpa, aqui na sequência, recorta o texto e vai colocar na transferência. Mas a sequência está péssima aqui, né, ele misturou tudo, vai para sacanear essa questão. Coloca o texto em negrito Ctrl N, D. Então, em negrito 3D, D3, D3. Aí ele continua. É aqui. Desfaz o último comando. Ctrl Z. Então, Ctrl Z é o desfazer. Ctrl Z. Desfazer, Ctrl Z é B. Então, você tem ali, ó, 4B. B4, B4. Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu continuo. Seleciona todo o documento. Ctrl T. Ctrl T, E. Então, 5E. Uxi, aqui já furou. Então, chegou 5E. Já sei que é a letra E a minha questão, a minha alternativa. E vou dizer assim, coloca o texto já copiado na transferência. Copiar, Ctrl C. Cadê? Ó, não tem aqui, ó. Ctrl C, cadê você? Não tem, né? Ó, coloca um texto que havia sido copiado. É Ctrl C, mas não tem A6. Olha aqui, ó, A6. Coloca um texto que havia sido copiado. Então, é o colar também. É o colar melhor. Um absurdo de questão. Só para tomar tempo, sem questões de alternativas difíceis, porque as teclas de atalho aqui são mais tranquilas, e é do feitio da FCC. Eu trago essa questão só para mostrar para você. É do feitio da FCC. Fazer justamente isso, questões de adaptação. Fatalmente, em 98% dos casos, quando ele faz esse tipo de coisa, a letra certa é a letra E. Incrível. Então, por que eu trouxe essa questão? Para você ver que ele não curte cobrar teclas de atalho difíceis e que ele sempre que faz esse monte de comparação de ficar um atrás do outro assim, acerta é a letra E. Só para você ter uma noção, tá? As teclas de atalho no Writer, lembrando, ou no Calc, ou no Impress, elas tendem ao inglês. Novo, Ctrl N de New. Aqui Ctrl N é negrito no Word. Cuidado com isso. Open, Ctrl O. Aqui é novo, Ctrl O. Lá no Writer, Ctrl O de Open. Faça uma tabela relacionando as teclas de atalho, que nem eu já comentei contigo, tá? Pois bem, aí eu chego naquelas questões que são muito difíceis, mas que nem eu te falei, fazem parte do nicho, do grupo de questões que serão fundamentais para a nossa aprovação. Um técnico judiciário precisa mudar o nome e a senha da rede wireless. Chamamos isso de SSID. SSID. O nome da senha. Então, cuidado. Você sabe, eu estou trazendo um monte de situações aqui de rede sem fio, que é porque vai cair. SSID é o nome da rede do escritório onde trabalha, pois desconfia que ele está sendo utilizado por pessoas não autorizadas. Para isso, ele deve entrar na área de configuração do modem, que recebe a internet e também o roteador. Nesse caso, porque o modem acaba distribuindo o sinal sem fio também. Para que essa área do computador ligado ao modem roteador
deve abrir o navegador, isso mesmo, o browser, o navegador, e que comando você deveria digitar. Você tem que acessar, na verdade, vamos supor aqui, ó, eu tenho um computador acessando a internet, o outro computador acessando a internet, aqui chega a internet e aqui é o modem, ó, distribuindo o sinal. Esse cara tem o endereço IP, esse cara tem o endereço IP, esse cara tem o endereço IP. Então, usando qualquer um computador desses que esteja ligado aqui, eu tenho que acessar esse endereço IP. Então não é o HTTP é para navegar, não é endereço de memória, HTTP é para navegar, HTTP é para navegar, é aqui, ó, o IP do roteador, letra E. Esse HTTP confunde pelo seguinte, se eu pegar aqui um browser, se eu pegar aqui, por exemplo, o Google Chrome, se eu chegar a ir nas configurações, ele vai trazer para mim lá, ó, Chrome Settings. Ah, então é daí que ele quer judiar. Isso. Ele está trazendo aqui, ó, Chrome Settings. Se eu tentar fazer isso no Mozilla Firefox, olha só, vou lá nas opções e ele vai trazer About Preferences. Então ele tem alguns nomes próprios aqui para a parte de configurações. O Internet Explorer não, porque o Internet Explorer ele vai acabar abrindo uma caixa de diálogo com as... Fui na ajuda, né? Ele vai abrir uma caixa de diálogo com as opções da internet. Então não é na própria guia, não é na própria aba, que nem ocorre, por exemplo, com o nosso querido Google Chrome, Chrome Settings, e com o nosso Mozilla Firefox, About Preferences. Ele acaba lançando alguns elementos assim para te confundir. O importante é que você saiba que mesmo o roteador, mesmo aquele ponto de acesso, aquele cara que distribui o sinal para você na internet, também tem o endereço IP. Ele também possui o endereço IP. Lembre-se disso, por favor, tá? Muito bom. Agora, na nossa sequência, eu tenho uma questão de protocolos. Todas as questões bem divididas aqui para você, tá? Então veja, é possível fazer o download de mensagens de uma conta de webmail e visualizá-las por meio de programas como o Outlook. Sim, esses programas como o Outlook são chamados pela Fundação Carlos Chagas como clientes de e-mail. São chamados de clientes de e-mail. Para conectar o Outlook ao servidor de e-mail, de forma que seja realizada a sincronia das mensagens, e após esse processo seja mantida a conexão para que as novas mensagens recebidas no e-mail sejam atualizadas, deve-se configurar o servidor de recebimento de e-mails na conta de e-mail do Outlook para usar qual protocolo? Isso mesmo, aquele que fica ligado sempre lá e precisa estar conectado com o servidor. É o IMAP, é a letra A. O POP ele é usado para conectar, descarregar as mensagens no teu computador. É para isso que ele é usado. Tá? Para conectar e descarregar as mensagens no teu computador. O IMAP acessa direto o servidor. IMAP e POP, esses dois caras, são protocolos para recebimento de mensagens. O IMAP é o que ele sugere no enunciado. SMTP, que deriva isso mesmo, ou de sua mensagem está partindo, é o protocolo responsável pelo envio, que é o Simple Mail Transfer Protocol. FTP para transferência de arquivos, cuidado, para transferência de arquivos, cuidado. E o SNMP é o protocolo de Simple Management Network Protocol. O certo é SNMP, está invertido, está errado ainda isso aqui, né? O certo seria SNMP, que é o protocolo para quê? Para gerência de redes. Para gerência de redes. Tá? Então, na verdade, aqui você tem a questão correta com a letra A. Agora, na próxima, ele diz: um usuário do Word 2013, em sua configuração padrão, abriu um documento, selecionou a aba Exibição e clicou no botão cujo ícone se encontra apresentado com a sua descrição removida. Essa questão ela é muito, digamos assim, difícil de aparecer. Apareceu em 2016, eu sei. Mas ela é muito difícil de aparecer em uma prova da Fundação Carlos Chagas. Eles não curtem muito imagens. Às vezes eles nem colocam, mas eventualmente eles podem cobrar alguma coisa. Então veja, o que faz isso? Isso faz o modo de exibição leitura. Infelizmente é a letra A já, leitura. Se eu abrir aqui o Word 2013, para que você possa acompanhar esses elementos na guia exibição comigo, você vê, ó, modo de leitura.
Você tem o layout de impressão, que os elementos de impressão, eles são, digamos assim, posicionados, colocados nas suas posições reais, ou seja, tudo que você estiver enxergando na tela sai na impressão, tudo que você estiver enxergando na tela sai na impressão. Eu tenho o layout da web, que é para você adaptar caso você esteja desenvolvendo uma página na internet. Sim, o Word, ele edita páginas para a internet. Lembrando que no modo de leitura e no layout da web, presta atenção, lembrando que no modo de leitura e no layout da web, cabeçalhos e rodapés não são apresentados. Estrutura de tópicos e rascunho. Nesses dois caras, o que acontece? Não são exibidas as imagens em suas posições reais, Smart Art em sua posição real. Esses caras não são exibidos. Só é exibido o texto ou tabelas. Então toma cuidado aí com as peculiaridades dos modos de exibição, que nós já vimos lá na aula do Word, lá na guia exibição. Passamos por isso, sim senhor. Tá? Layout da web não. Layout da web tem que ter aquela bolinha do mundinho assim, sabe? É assim na verdade. A exibição e layout de impressão? Não. Formatação de acordo com a folha de estilos, alinhamento? Não. Esse alinhamento das figuras tem que tomar cuidado pelo seguinte. Lá dentro do Word, na guia layout da página, quando eu escolho aqui, ó, posição, deixa eu colocar uma imagem para você ver. Ó. Inserir imagem, aqui. Ele tem uma opção no organizar, que poderia estar aqui também, no organizar, ó, posição, tá vendo? Onde você define a posição da imagem em relação à página. O botão é parecido com esse. Parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Ele é parecido, só que aqui ele está no organizar, tá lá, não está na guia exibição. Questão bem difícil essa, sem dúvida alguma. Deixa eu arrumar isso aqui, que ele fica mais ou menos assim, né? Bola de basquete. Ele fica, então, correta, ou tem como correta, a letra A. Agora falando ali em cima, no Word ainda, que também serviria, ou acabaria valendo também, para a parte, obviamente, do nosso maravilhoso Writer. Veja, eu tenho aqui, ó, o usuário do Microsoft Word, na versão mais recente, está editando um documento, está editando um texto melhor, e deseja realizar a formatação do parágrafo, utilizando o recurso régua do aplicativo, que ele está mexendo no recuo, apresentado parcialmente na figura. Após selecionar o parágrafo de texto que se deseja formatar, para formatar o parágrafo com recuo à esquerda e o recuo da primeira linha e recuo deslocado, o usuário deve movimentar os marcadores indicados respectivamente pelos números. Aí é para matar o velho, né? Aí é a questão mais difícil mesmo. Então o recuo esquerdo é o 3. Já dá para eliminar esse, tá? Aí ele quer fazer o quê? Recuo da primeira linha, ele quer o recuo da primeira linha e depois ele quer o deslocamento. Eu vou dizer assim para você, eu não concordo muito com essa questão. De fato, o recuo de primeira linha acaba sendo esse cara aqui, ó, tá? Número 1. E esse aqui acaba sendo o deslocamento, de certa forma, mas ele mistura. Então, a certa seria a letra B só pela primeira linha. Mas dá uma olhada aqui comigo, olha só. Deixa eu apagar, deixa eu voltar aqui para o layout de impressão. Olha aqui o recuo, ó. Tá vendo? Recuo esquerdo, recuo direito. Ó, recuo direito. Beleza? Muito bom. Vou aumentar o tamanho, ó, aumentando o tamanho. Eu vou colocar assim, ó. Esse é um parágrafo com mais de uma linha para podermos testar a parte de recuos do parágrafo, tá? Veja comigo. Enter. Outro parágrafo. Pronto. Veja, cliquei nesse parágrafo. O carinha de cima, ele mexe só na primeira linha, tá vendo? Esse é o recuo de primeira linha. Se eu clicar no carinha de baixo aqui, ó, ele vai mexer em tudo. Não só em um, vai mexer em tudo, ó. Agora, quando você pega aqui, ó, em cima, mas que coisa. Quando você pega em cima, ele vira o de deslocamento, ó. Ele desloca o parágrafo, ó. Desloca o parágrafo, desloca a primeira linha, desloca o parágrafo. Ah, entendi. E o de baixo é o de baixo, mas que coisa. E o de baixo, deixa eu voltar lá no meu arquivo. E o de baixo, cadê o arquivo?
é o quê? O de baixo acaba sendo o recuo esquerdo, ó. Esquerdo é o parágrafo inteiro. Aí o de cima ali é o deslocamento. E esse cara aqui, ó, é o de primeira linha. Então são 3 elementos que você vê. Aqui só tem um elemento que é o direito, ó. Aqui só tem um elemento que é o direito. Portanto, você tem dessa questão aqui a resposta certa, a letra B de bola. Ok? Difícil, já te falei, difícil colocar imagens, mas eu vejo que ó, são questões que não são tão velhas e a Fundação acaba colocando algumas imagens assim. Essas questões de imagens são muito parecidas com a da VUNESP. A VUNESP é bom para praticar imagens. Na sequência, eu tenho aquela questão tradicional, que eu já falei para você da importância dela, da função C. Veja, o avaliador de um concurso público deseja construir uma planilha para totalizar a pontuação das provas e indicar automaticamente a aprovação ou reprovação. Pô, Ricardo, é igual àquela, eu estou te dizendo, eles repetem muito as questões. De fato, é igual àquela e de fato eles imitam, eles repetem muito as coisas. Tomar bastante cuidado com essas situações, tá? Então veja, do candidato, considerando que para a aprovação a pontuação alcançada deve ser maior ou igual a 60 pontos. Que a pontuação alcançada deve ser maior ou igual. Então a pontuação tem que ser maior ou igual a 60 pontos. Variando de 0 a 100. E que as mensagens devem ser aprovado para pontuação maior ou igual, aprovado, e reprovado. Pô, eu sei, Ricardo, tem que colocar entre aspas para escrever. Mas eu vi que todos eles estão entre aspas. Reprovado. Reprovado. Ao caso contrário, a fórmula a ser inserida em F3 de uma planilha é o quê? Soma não pode, conde não pode. Então chegamos lá na função C. C, eu entendo que é sinistro isso aqui, né? Tinha que ter um maior ou igual aqui. Mas se for igual a 60 está aprovado? Não, ele falou que ser o quê? Se em relação à aprovação, ó, se ele for o quê? Maior ou igual. Caberia o recurso, né? Maior ou igual tinha que ser, mas não tem resposta, tem que achar melhor. Se for igual a 60, nada a ver. Se o F3 for maior que 60, ele está reprovado? Não, ele está aprovado, está invertido. Se o F3 for menor que 60, então daqui sairá verdadeiro ou falso. Se ele for menor que 60, ele está reprovado, se for verdadeiro. Então, se isso aqui for verdade, se ele for de fato menor que 60, ele está reprovado. Se não, falso, ele está aprovado. Incrivelmente, ele inverteu aqui para confundir mesmo. A letra certa é a letra A. Lembre-se sempre da estrutura da função C, que eu já mostrei na última aula. Igual C, abre parênteses, a condição, ponto e vírgula, se for verdadeira ou falsa, né? Se ela for verdadeira, faz o que tem aqui, sempre nessa ordem. Se for falsa, aqui. Não quer dizer que eu posso colocar o aprovado no lugar da falsa? Pode! São condições. Se for verdadeira, vai fazer isso e vai ignorar isso. Se for falsa, vai fazer isso e vai ignorar isso. Então depende. Percebe a diferença? Então essa sintaxe da função C é importantíssima para nós. É fundamental. Tá? Então tomar bastante cuidado com isso. A nossa próxima questão traz: um técnico precisa enviar 80 arquivos que estão na pasta relatórios de um computador com Windows 7 Professional em português pelo webmail, pelo Gmail, por exemplo. Antes de compactar o conteúdo da pasta, para verificar o tamanho ocupado pelos arquivos, o técnico deve clicar aonde? Menu Propriedades? Não existe. Botão direito do mouse sobre a pasta e Propriedades, letra B. O botão direito sempre nos leva a Propriedades. Arquivo Propriedades, botão direito, opção Resumo, opções Propriedades, letra B. Eu encerro a minha aula com uma das questões mais difíceis que tem, que são essas aí de caminhos. Lembre-se, botão direito é muito cobrado, eles gostam de colocar como alternativa certa. Botão direito, propriedades. Lembre-se também do botão direito enviar para. O enviar para pode mandar para um pendrive, uma cópia, caso ele seja conectado. O enviar para, ele pode criar uma pasta compactada, criar um arquivo compactado, e ele pode mandar como um atalho para a área de trabalho. São várias situações com o botão direito enviar para. Cuidado com isso também para a tua prova do TRE do Paraná, tá?
É importante que você... Quer ver? Vou dar uma olhada, vou mostrar para você essa situação. Quer ver? Ó? Deixa eu sair da minha apresentação. Deixa eu minimizar aqui para você acompanhar comigo. Olha só. Vou pegar aqui esse cara, botão direito, enviar para área de trabalho. Enviar para área de trabalho como um atalho, como uma pasta compactada. E se eu estivesse com o pendrive conectado, ele teria o pendrive aqui e copiaria, por mais que seja o nome enviar para, ele copiaria essa pasta para o pendrive, tá? Querido, querida, chegamos ao término, então, dessas nossas aulas de questões. Queria te desejar toda a sorte do mundo, continue estudando para valer, faça o máximo de questões. Se você seguir bem certinho a risca esses detalhes que eu te disse, a prova é tua, tá bom? Então, um grande abraço para você. Qualquer coisa que você precise, por favor, conta comigo. Um grande abraço, bons estudos e até mais.